ainda continuar, né, vivendo para a glória dele. Então, a ação de graças, nós vamos aprender, né? Entregar a vida a Cristo em primeiro lugar e, em segundo lugar, viver uma vida de santidade. Nós, a cada dia, irmãos, que passa, nós, conservadores, costumamos sempre estar lembrando desse tema, certo? Não devemos nos cansar jamais de falar sobre esse tema, que é a salvação e a santificação, porque a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Precisamos ser santificados pela palavra de Deus, no sentido da salvação, que é ofertada por meio de Cristo, e assim nós já podemos ver ao Senhor, né? Sermos santificados por Ele. E devemos viver uma vida de santidade para a glória dEle. E quanto mais o tempo passa, mais nós devemos lembrar desse assunto, né? E no tema atual que estamos vivendo no cenário mundial, né, nós podemos observar muito isso, né? A nação de Israel estava lá bem quietinha no lugar dela e foram mexer com eles. E Israel, como eu falei de manhã um pouco, é o relógio de Deus para o mundo. Nós devemos estar atentos à nação de Israel, atentos aos acontecimentos de lá, porque Deus usa aquele povo para mandar uma mensagem para o mundo. Ele usa aquele povo para abençoar as nações. Então, a Bíblia até diz, né? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus falando para Abraão, ele diz isso. Então, nós precisamos entender que se nós abençoarmos Israel, seremos abençoados. Se nós amaldiçoarmos Israel, seremos amaldiçoados. Naquele povo, todas as famílias da terra, elas podem ser abençoadas, né? Podem ser benditas. E nós já recebemos essa bênção que veio do povo judeu, que foi o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, ele é judeu. E a Bíblia, que nós temos também, ela vem de Israel, o povo judeu foi quem escreveu, né, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor. Então nós precisamos estar atentos a esse povo. E não podemos jamais, irmãos, ficar contra essa nação de Israel, certo? Jamais podemos ficar contra essa nação, porque nós somos muito abençoados por esse povo, certo? Muito abençoados. Então é uma forma de dedicarmos a ação de graças ao Senhor, é nós abençoarmos Israel, nós orarmos por Israel e nós estarmos sempre do lado do povo judeu, certo? Em qualquer circunstância. Porque as pessoas andam falando por aí, né, que o povo judeu que está errado, o que atacou a faixa de Gaza. Mas Israel estava quieto. Israel não estava mexendo com ninguém, né? Foram mexer com eles, certo? Então eles simplesmente estão se defendendo, né? E nós, crentes, nós não podemos ficar contra o povo judeu. Por quê? Porque é o povo de Deus, o povo escolhido do Senhor. O nosso Salvador veio de lá. E como é que um crente vai ficar contra o povo do seu Salvador? Faz sentido? Eu creio em Jesus como meu Salvador, mas eu sou contra o povo de Israel. Não faz sentido. Você crê em um Salvador que é judeu e ser contra o povo judeu. Certo? Então, uma das formas de dar ação de graças ao Senhor é amar o povo judeu. E nós precisamos sempre bem dizer aquele povo. Sabemos que nem todos se converteram ao Senhor Jesus ainda, mas já tem muitos crentes por lá, certo? E mesmo assim devemos orar pela salvação daquele povo, que mais e mais judeus possam se converter. Bem, irmãos, Salmo 116 diz o seguinte: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Ainda há, assim, um mistério, né, com relação a quem escreveu esse salmo. Alguns acham que foi Jonas, né, mas tudo bem, independentemente disso, de quem é o autor desse salmo, ele estava passando por uma aflição e ele clamou ao Senhor, e o Senhor ouviu. Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, e por isso ele ama o Senhor, certo? Amo o Senhor. Por que eu amo o Senhor? Porque Ele ouve a minha voz. Nós, quando aprendemos sobre Deus, nós observamos que Deus ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Deus ouviu a voz do povo no passado, por que Ele não ouve hoje? Então, nós entendemos que
como ele ouviu no passado, ele também ouve hoje. Ele pode atender às nossas orações, às nossas súplicas. E por isso nós devemos amar o Senhor, acima de todas as coisas, acima até de nós mesmos. Aqui o salmista está explicando ainda, né? Porque inclinou para mim os seus ouvidos e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Aqui nós poderíamos passar a noite inteira só nesse versículo 2, certo? Porque aqui nós temos muitas aplicações a fazer em nossas vidas. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Nós passamos por lutas e dificuldades na vida, mas nunca devemos nos apartar do Senhor. Essa é uma aplicação que podemos colocar dentro desse versículo. O Senhor nos ouve e por isso eu vou invocá-lo enquanto eu viver, por toda a minha vida. Esse versículo 2 nos dá uma grande lição de que nós nunca devemos nos afastar do Senhor. Nunca. Seja qual for a dificuldade, seja qual for a luta ou a provação que tenhamos passado ou estejamos passando na nossa vida. Nunca podemos nos afastar do Senhor. Devemos sempre invocar o seu nome, ou seja, adorar ao Senhor. Sempre, sempre, sempre. Se afastar de Deus, irmãos, não pode ser uma opção para o crente. O crente, às vezes, passar por uma dificuldade, uma decepção na vida, ou uma perda familiar, que às vezes essas coisas causam uma revolta, né, em algumas pessoas. Como é que pode, né? Tem pessoas que criticam Deus porque Deus permite que pessoas morram. Mas como é que pode eu adorar a Deus se Deus permitiu que o meu parente morresse? Mas e não é para morrer, não? Nós vamos viver para sempre nessa terra? Um dia algum de nós vai partir daqui. Ou um dia algum familiar nosso vai partir também. E Deus vai deixar de ser Deus por isso? Nós vamos deixar de adorar a Deus por causa disso? Não, irmãos. Isso faz parte da vida. A morte faz parte da vida. Então, seja qual for a circunstância, mesmo que seja um acontecimento trágico desse, nós devemos sempre invocar o nome do Senhor enquanto nós vivemos. Porque Ele está inclinado para nós, né? Os seus ouvidos para nos ouvir. Se nós fôssemos citar um exemplo, né, de uma pessoa que perdeu parentes e mesmo assim ficou fiel, permaneceu fiel a Deus, nós temos Jó. Perdeu 10 filhos de uma só vez. E nem por isso ele amaldiçoou a Deus, e nem por isso ele se afastou do Senhor. Pelo contrário, ele se aproximou ainda mais de Deus. Então nós temos exemplos de que pessoas humanas, seres humanos normais, passaram por aflições muito grandes e nem por isso abandonaram o Senhor. Então esse texto vem nos mostrar o quê? Que nós devemos dar ação de graças ao Senhor, porque Ele nos ouve. Ele atende às nossas orações, segundo a vontade dEle, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Eu até já falei para os irmãos e vou repetir, né? Para que fique bem claro na nossa mente. Não sei se os irmãos lembram, eu vou perguntar, né? O que é bênção em nossas vidas? Vocês lembram? Eu já falei. Tudo que nos aproxima de Deus. E o que é maldição? Tudo que nos afasta de Deus. Quando nós entendemos esse princípio, irmãos, fica mais fácil de adorarmos ao Senhor em meio às dificuldades. Porque nós pensamos, às vezes, que bênção é dinheiro, é saúde, prosperidade, né? Isso é bênção. Não é, nem sempre. Essas coisas são bênção. Bênção é tudo que nos aproxima de Deus. Se uma doença nos aproxima de Deus, aquela doença é uma bênção. Se uma perda familiar nos aproxima de Deus, aquela perda familiar foi uma bênção em nossas vidas. Se entendermos esse princípio e aceitarmos esses princípios para a nossa vida, do que é bênção e do que é maldição, nós vamos entender melhor os planos de Deus para nós. Nós vamos saber glorificar mais o nome de Deus e dar graças a Ele pelos acontecimentos da nossa vida. Nós não podemos olhar no sentido material do que é bênção e do que é maldição, mas no sentido espiritual. Versículo 3: laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Então, no momento de angústia, no momento que estava ali à beira da morte, por isso que alguns autores acham que foi Jonas, aquele profeta Jonas, lá que estava
na barriga lá do grande peixe, né? Laços de morte, ele clamou ao Senhor nessa tribulação e o Senhor atendeu ele, né? Então, nós temos que, nesses momentos de angústia, invocar o nome do Senhor. Não tentarmos resolver esses problemas sozinhos, né? Os problemas da vida, mas sempre com Deus. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Pai Celestial e Ele sabe o que é melhor para nós. Ele vai sempre fazer o melhor para os seus filhos. Então devemos invocar o nome do Senhor. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Ele é justo, Ele é compassivo, Ele é misericordioso. Nunca esqueça, irmãos, desse atributo de Deus, da justiça. Ele é compassivo, Ele é misericordioso, Ele é amoroso e tantos outros atributos. Mas nunca esqueça da justiça também. Tem pessoas que esquecem que Deus é justo e Ele vai punir a injustiça. E aí quando Deus pune, as pessoas criticam. Como, por exemplo, o que está acontecendo lá em Israel. Israel estava quieto no canto dele e os inimigos vieram mexer com ele. Será que Deus quer que isso aconteça? Que pessoas vão lá e matem judeus? É da vontade do Senhor isso? Não. Então, Deus, sendo justo, vai o quê? Vai punir a injustiça. Então, vai dar o troco. Vão morrer, os inimigos de Israel vão morrer. Certo? Vários deles. Não vou dizer todos, né? Porque às vezes pode alguns se esconderem ou fugirem, porque não tem coragem de encarar Israel realmente de peito, só pegam na covardia, porque peito a peito ele não aguenta. E aí Deus, sendo justo, Ele vai punir. E muitos inimigos de Israel vão morrer. E aí Deus é injusto por isso? Não. Deus está simplesmente cuidando do seu povo. Certo? É assim que nós devemos tomar como exemplo e cuidar também do nosso povo. Não estou dizendo que a gente vai sair matando gente por aí não, né? Pelo amor de Deus. Mas que nós devemos estar atentos para cuidar do nosso povo. Lá é uma situação diferente, né? Situação de guerra. As pessoas estão invadindo casas, estão sequestrando pessoas inocentes. E aí não querem nenhuma retaliação? Como é que você faz o mal a alguém e espera não ser punido? Não é assim que funciona, né? A justiça de Deus é diferente. Se você fez mal a alguém, você vai pagar um preço. Deus é justo, certo? Versículo 6 diz: o Senhor vela pelo simples, achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. É interessante aqui o salmista falando com a alma dele, né? Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Então, no momento de aflição, no laço de morte, na angústia do inferno, a angústia do inferno se apoderaram dele. Ele caiu em tribulação e tristeza, mas ele clamou ao Senhor, ele invocou o nome do Senhor, no versículo 4, né? E no versículo 7, ele mesmo agora estava conseguindo acalmar a alma dele. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Então nós podemos acalmar a nossa alma depois que sentimos essa mão de Deus agindo em nossas vidas, e nos livrando, e nos protegendo, e nos guardando. O próprio salmista conseguiu aqui, pelo poder do Senhor, né, lógico, acalmar a sua própria alma, né? Volta ao teu sossego, porque o Senhor é generoso. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas, né? Livrou também das lágrimas os meus olhos, e também livrou da queda os meus pés. Então, aqui é o salmista ainda explicando para a alma dele, né? Você pode voltar ao seu sossego, o Senhor foi generoso, Ele livrou da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Aqui é como se fosse quase que uma promessa que Ele está fazendo, né? Para Deus e para Ele mesmo. E nós, diante de todas as bênçãos que já recebemos de Deus, devemos também pensar dessa forma. Andar na presença do Senhor na terra dos viventes, que é a santificação. Quando nós clamamos ao Senhor, você imagina aqui, ó, o salmista estava no laço de morte, clamou ao Senhor, o Senhor ouviu, livrou a alma dele da morte, né? Livraste da morte a minha alma. O Senhor atendeu essa oração e ele foi grato ao Senhor, né? E foi dar ação de graças a Deus e disse que ia andar na presença do Senhor. Imagine,
o salmista foi livrado da morte física. E ele achou razões suficientes para andar na presença do Senhor, na terra dos viventes, ou seja, enquanto ele estiver vivo. Nós, crentes, irmãos, depois que cremos no Senhor Jesus Cristo, temos que entender isso aqui também e colocar isso aqui em prática. Andar na presença do Senhor na terra dos viventes. Viver uma vida de santidade. Porque o Senhor não só nos livrou da morte física, como ele livrou o salmista da morte física. Ele nos livra da morte eterna. Quando você crê no Senhor Jesus Cristo, você clama a Ele por socorro. Se você parar para observar, dá para você comparar esse salmo com o processo de salvação. Você ouve o Evangelho, entende que é um pecador perdido, está à beira da morte espiritual, que se você morrer a qualquer momento você vai para o inferno, se você não creu em Cristo ainda, então você entende que está à beira da morte. Laços de morte me cercaram. E aí você entende isso, faz o quê? Clama ao Senhor, invoca o nome do Senhor pedindo salvação. O Senhor vai lá e atende. Aí livra a sua alma da morte, não mais a morte física, mas agora da morte eterna. Então, se você observar, dá para traçar um paralelo aí. Aqui foi a parte humana do profeta lá que escreveu, né? Se foi realmente Jonas, como alguns defendem. E nós estamos traçando um paralelo para a nossa vida espiritual. Entendemos, somos pecadores, estamos à beira da morte eterna. Clamamos ao Senhor, Ele nos dá a salvação. Então agora nós temos que desenvolver um coração grato, dar ação de graças a Deus e andar na presença do Senhor, enquanto estivermos vivos. É a salvação de Deus em nossas vidas e a nossa parcela é andar em santidade. É o mínimo que podemos fazer, certo? É dedicar a nossa vida a Deus. O Senhor, quando Ele morreu na cruz por nós, Ele entregou o seu corpo por nós, entregou a sua vida. Aqueles que recebem esse sacrifício em suas vidas devem fazer o mesmo, entregar suas vidas a Ele e assim andar na presença dEle por toda a vida. Nunca, irmãos, nunca, jamais pense em sair dos caminhos de Deus. Nunca. Porque você pode colher frutos amargos, muito amargos, que você não queria colher. Então nunca se afaste da presença de Deus. Aprenda que nas Escrituras as pessoas se aproximam cada vez mais do Senhor. Passam por dificuldades, sim, mas elas se aproximam de Deus. Aquelas que realmente entenderam a graça de Deus em suas vidas. E não se afastar. Aqueles que se afastam de Deus são punidos. São punidos. Então, nunca devemos nos afastar dos caminhos do Senhor. Versículo 10 diz: Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Mesmo antes da aflição, ele já cria no Senhor. Então, nós aprendemos que não é pelo fato de nós crermos que nós não vamos sofrer. Nós não vamos passar por momentos difíceis na vida, por aflições. Nós cremos, podemos até passar por momentos difíceis, mas devemos sempre andar na presença do Senhor. Nunca nos afastarmos de Deus. Versículo 11. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Agora vem uma pergunta interessante, né? O que é que eu vou dar ao Senhor? Como eu vou retribuir ao Senhor por todos os benefícios dele para comigo? O que é que nós podemos fazer para pagar o que Deus fez por nós? Nada. Nós nunca vamos conseguir pagar aquilo que Deus fez por nós. Nós nunca vamos conseguir retribuir à altura o sacrifício de Cristo na cruz. Nunca vamos conseguir. Então, o que é o mínimo que nós podemos fazer? É entregar a nossa vida a Ele. Nos entregar de corpo e alma, como diz, né? De corpo e alma, totalmente. Nos dedicar ao Senhor, buscar servir a Deus, buscar fugir das concupiscências do mundo, das imoralidades do mundo, dos pecados do mundo e nos dedicar cada dia mais ao Senhor. Tendo essa consciência que o mundo é passageiro, o mundo jaz no maligno e nós não somos desse mundo. As pessoas que creram no Senhor Jesus não são desse mundo. São do mundo por vir, da eternidade, na Nova Jerusalém, podemos até dizer. Porque vão habitar na Nova Jerusalém na presença de Deus. Então nós não somos daqui, estamos aqui só passando uns dias. Então o mínimo que podemos fazer é isso. Enquanto estivermos aqui nessa vida, vamos nos dedicar ao Senhor. O que é que eu vou dar ao Senhor por todos os seus benefícios? A minha vida. Tudo o que eu sou. É o que eu posso fazer. É o máximo que eu posso fazer.
ou é o máximo, né? Entregar a nossa vida a Ele. Eu não posso fazer mais do que isso. A minha vida é tudo que eu tenho nessa terra. É ou não é? Porque o resto nada nós temos. Nós só vamos levar daqui desse mundo o quê? A vida. Então é tudo que nós temos nessa terra é a vida. Então é o que nós podemos entregar a Ele. O que é que eu vou dar ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? A minha vida. Essa seria a resposta a essa pergunta. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Está aqui a resposta. Certo? Tomar o cálice da salvação, ou seja, aceitar essa salvação e invocar o nome do Senhor, servir ao Senhor por toda a vida. Que é o que eu acabei de dizer. O que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos dar ao Senhor em troca? A nossa vida. Que é tudo que nós temos nessa terra. Não adianta dizer assim, não, eu vou viver a minha vida e vou dar dinheiro para Deus, né? Para a obra de Deus e pronto. Mas eu não dou a minha vida para Deus, dou só o dinheiro. Dinheiro não é nada, irmãos. Dinheiro fica aí, passa tudo. Certo? O mais importante, o que Deus quer realmente de nós é a nossa vida. É a nossa dedicação a Ele. Versículo 14 diz, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Então, ele disse aqui no versículo 9, ó, andarei na presença do Senhor. Ele fez um voto. E aqui no 14 ele está dizendo, eu vou cumprir esses votos. Então, faça um voto a Deus e cumpra esse voto. Mas se não é para cumprir, não faça. Ele diz, você vai fazer e não vai cumprir, nem faça. Então, faça um voto e cumpra esse voto. De andar realmente na presença de Deus, diante de todo o povo, para que as pessoas vejam e percebam que você realmente é um filho de Deus, que você é uma pessoa diferente do mundo. Que, ao olhar para você, eles veem uma luz que brilha o Evangelho, que brilha a mensagem de Deus, que é diferente do que o mundo vê por aí. Versículo 15, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Nós até comentamos um pouco hoje de manhã, né? Não diretamente nesse versículo. Aí no final da mensagem, quem lembra, eu falei um pouco sobre isso. Né? Como é que Deus pode dizer, né, que é preciosa aos olhos dele a morte de pessoas? Como é que a gente entende isso aqui? Será que Deus está doido de achar preciosa a morte de pessoas? Observe que não é a morte de qualquer pessoa. É a morte de quem? Dos santos. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Quem são os santos do Senhor? Aqueles que são separados, não é isso? Separados. Separados do mundo para Deus. São essas pessoas aqui, ó. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Vou me dedicar ao Senhor, vou cumprir os meus votos ao Senhor. Eu vou glorificar o nome de Deus. São pessoas que entregaram a vida a Cristo e agora são separadas do mundo para ser usadas exclusivamente por Deus. E são santos de Deus. E é preciosa aos olhos do Senhor a morte dessas pessoas. Por que é preciosa? Porque a morte, irmãos, não é o fim. A morte é o começo da verdadeira vida. O mundo não entende essa questão da morte porque o mundo não enxerga a morte com a ótica de Deus. Na ótica de Deus, a morte é o livramento das mazelas dessa vida. Quando a pessoa que creu em Cristo morre, ela vai para a presença de Deus lá no céu. Então ela não vai mais sofrer nesse mundo. Ela vai estar num estado perfeito e eterno, na presença do Senhor, adorando ao Senhor com os santos anjos. Esse aqui é uma coisa melhor do que essa? Não tem nada melhor do que isso, né? Exatamente. Exatamente. Com certeza. Então, o irmão está lembrando aqui da história lá do ladrão na cruz, né? Que o Senhor disse para ele, hoje estarás comigo no paraíso. Então, um lugar maravilhoso.
Você imagine o conforto que aquele homem sentiu, né? De saber que ia partir dessa terra, mas ia para a presença de Deus, para o paraíso. Certo? Então, é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Eles vão para o estágio eterno e santificado e puro, pureza total. Então, é algo precioso. Por isso que nós precisamos crer no Senhor Jesus, aqueles que não creram ainda, e também evangelizar para que mais pessoas possam crer, porque é o que nós desejamos, é a salvação das pessoas, para que o Senhor possa dizer isso, né? Que é preciosa a morte de tal pessoa, do fulano de tal, é preciosa a morte dela aos olhos de Deus, porque ela creu no Senhor Jesus e agora está nos céus. Né? Nós não nos alegramos com a morte. Né? O irmão lembrou aqui algo interessante. Não é que nós vamos viver felizes. Oh, graças a Deus, fulano tal morreu, né? Não. Nós sentimos a falta daquela pessoa, né? A saudade dela, mas temos um conforto. Se aquela pessoa creu no Senhor Jesus, é preciosa, porque ela agora está na presença de Deus. Nós não precisamos nos desesperar quando alguém que creu no Senhor Jesus partiu dessa vida, né? Exatamente. Melhor que quem está aqui. Versículo 16 diz: Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Eu estava lendo os comentários de John MacArthur, achei bem interessante o comentário desse versículo 16, né? Observe que o salmista, ele cita a mãe dele, né? Senhor, deveras sou o teu servo, filho da tua serva. Ele cita a mãe dele, a mãe do salmista, não a mãe de Deus não, viu? A mãe do salmista como um exemplo. Ele era servo de Deus, o salmista, assim como a mãe dele. Você observa a importância da mãe para influenciar os filhos a seguir a Deus. Não que os pais não devam também seguir a Deus, os pais também, mas você observa que ele cita que a mãe dele como um exemplo. A mãe dele também era serva do Senhor, e ele também era esse servo. Ele também queria servir a Deus assim como ele viu a mãe dele servindo. E aí você vê a importância dos pais de servirem a Deus para que os filhos vejam. É como diz lá em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Então os pais devem ensinar os filhos no caminho, fazendo a vontade de Deus também. Não só apontando o caminho certo, mas fazendo o que é certo, seguindo a Deus. E os filhos, ao verem esse serviço a Deus, eles também vão querer servir ao Senhor. Né? E nós temos que trazer assim um parênteses na ideia do serviço. Cuidado, porque se você ficar se reclamando para os seus filhos do serviço, eles não vão querer servir. Certo? Você está ali servindo a Deus, mas você tem o fardo a levar, lógico, todos nós temos o nosso fardo, e aí nós ficamos reclamando para os filhos. Pai, isso que é muito difícil, o ministério é complicado, tem muitos problemas e tal, e é muito sacrificoso, e a dificuldade é grande demais. Seus filhos não vão querer servir, porque eles estão vendo você sofrendo no serviço. Se eles estão vendo você sofrendo no serviço, eles não vão querer o mesmo serviço para eles. Certo? Então você tem de servir a Deus com alegria, mostrando para a sua família o quanto é bom servir a Deus. Porque servir a Deus, nós já estamos carecas, né, de dizer isso. Não é que você não vai passar por dificuldades, irmãos. É que Deus vai te dar força para vencer as dificuldades. Esse é o grande quê da questão. Certo? O mundo, quando passa por dificuldades, fazem o quê? Se desesperam. Buscam a psicologia moderna, alguns tiram a própria vida porque não aguentam as pressões, as dificuldades. O servo de Deus não, ele passa por dificuldade, ele faz o quê? Ele se agarra ao Senhor, ele não abre mão, ele anda com o Senhor na terra dos viventes. A diferença é essa, ele tem um porto seguro, uma rocha firme onde ele pode se apoiar. O Filho de Deus é assim. Então o que nós temos de mostrar para os nossos filhos é isso. É trabalhoso, é difícil servir a Deus, ainda mais no mundo que a gente vive hoje. É difícil, é complicado, mas ao fim, é prazeroso. Você servir a Deus é prazeroso, irmãos. Você saber que está fazendo a vontade do Eterno, mesmo em meio às lutas, às dificuldades, às limitações que nós temos, mas nos alegra fazer a vontade de Deus. Isso nos dá uma recompensa já nessa terra.
de nós estarmos assim, de consciência limpa, de que estamos fazendo aquilo que Deus se agrada. E os nossos filhos devem ver isso. Não é a gente ficar se reclamando e mostrando só os problemas do ministério, não. É mostrar as coisas boas, as vitórias, as bênçãos de Deus. Mostrar o lado bom do serviço, para que os filhos também façam isso. Ó. Teu servo, filho da tua serva. Ele tinha a mãe dele como um parâmetro, né, de serviço a Deus. Então, muito interessante isso. Versículo 17, oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Que Deus nos abençoe, irmão, nos dê cada dia força e vigor e coragem, né, para realmente honrarmos o nome do Senhor, glorificarmos a Deus, porque Ele é digno, né, de toda honra e toda glória. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua graça em nossas vidas, pela salvação oferecida em Cristo, Pai. E pedimos, Senhor Deus, que a cada dia possamos dar ações de graças ao Senhor, louvar o Teu santo nome, adorar o Senhor, ser fiel a Ti, andar na Tua presença todos os dias da nossa vida, para que o Senhor, Pai, seja honrado, glorificado e exaltado em nós. Pedimos perdão por todos os nossos pecados, nossas fraquezas e limitações, e pedimos, ó Pai, a direção do Teu Santo Espírito a cada dia, para fazermos a Tua vontade. Pedimos as bênçãos do Senhor pela noite, um bom descanso a todos. Pedimos também ao Pai a vitória sobre o mal e sobre o pecado durante essa semana. Nos livra, Senhor Deus, de cair nas tentações. Nos dá a vitória para a honra e glória do Teu santo nome. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite a todos, irmãos. Que Deus os abençoe.